Vou dar só uma palhinha para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia de como as coisas se constituem propriamente dito. Quem podia me dizer que horas tem? 10h05. Pois é. O que é isso que eles acabaram de fazer agora? 10h05. Quem inventou isso de medir o tempo? Por que medimos o tempo e como tudo isso começou? Você vê que a gente faz isso, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mês, 1 ano. A gente faz isso sem ter consciência do que nós estamos fazendo, tá? Muito bem. Como vocês sabem, a nossa cultura, a civilização ocidental, ela surge a partir da decadência de uma outra cultura que era a civilização greco-romana. Quando a civilização greco-romana começou a entrar em decadência, havia uma seita subversiva que se reunia das catacumbas, que ficou conhecido com o nome de cristianismo. Os cristãos, percebendo a decadência da civilização greco-romana, o que eles resolveram fazer? Olha, nós vamos começar com uma nova cultura, com uma nova civilização. Mas nós não podemos cometer os mesmos erros que os gregos e os romanos cometeram. Quais foram os erros deles? Era uma civilização hedonista. O que é uma civilização hedonista? Eles viviam em função do prazer da carne. E aí, os novos cristãos, os cristãos estavam construindo essa civilização ocidental que hoje nós vivemos nela, resolveram, olha só, o negócio é o seguinte, nós temos que combater os prazeres da carne. Eles foram para o deserto, construíram mosteiros e ficavam o tempo todo lutando contra o desejo da carne, porque eles falaram assim, olha, foi por isso que os gregos e os romanos fracassaram. Então nós temos que combater esse desejo. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a andar no deserto, tá? De madrugada, carregando pedra, fazendo um esforço físico, para quê? Para que o corpo não clamasse pelo sexo, pelos prazeres hedonistas. Não deu certo, que eles começaram a perceber que uma determinada coisa ainda atraía eles para o desejo, para o prazer e pela carne, a subjetividade, os pensamentos. Ele falou assim, olha só, nós temos que encontrar uma maneira de nos mantermos concentrados e não pensar mais no sexo, no prazer da carne, porque isso é muito perigoso. Eles se chamavam as setas e eles resolveram construir mosteiros. Os monges desses mosteiros acordavam às 3 horas da manhã, faziam as primeiras orações, depois começavam a tecer esteiras para que eles pudessem, com o trabalho, se entreter e não ficar pensando nos prazeres da carne, tá? E o que acontecia? Olha só, de madrugada eles acordavam para fazer as orações. Só que para acordar todos os monges, o mosteiro tocava um sino, telém, telém. Quando tocava o sino, tocava tantas vezes, era hora de começar as orações. Depois das orações, o sino tocava tantas vezes, significava que eles tinham que ir para a cela e tecer. Eles começaram a dividir as tarefas e, consequentemente, dividir o tempo. Foi a partir disso aí que nós começamos a contar o tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. A atividade desses ascetas no deserto, nesses mosteiros, fizeram com que eles controlassem as suas atividades e, consequentemente, controlassem o tempo. Eis que surge o relógio e o controle do tempo. Logo depois que fizeram isso, eles precisavam criar uma estrutura de controle maior do tempo. Eis que surge o calendário gregoriano. Esse calendário que vocês conhecem hoje, janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Mas essa história toda eu estou contando para vocês para ver que nesse momento houve um equívoco. Para construir o calendário gregoriano, eles precisavam determinar a data do nascimento de Jesus. Que qualquer pesquisador sério sabe que não foi no dia 24 de dezembro à meia-noite. Por que determinaram essa data do 24 de dezembro? Porque o 24 de dezembro marcava o solstício do inverno no hemisfério norte. O que seria o solstício do inverno? Seria aquele momento em que o frio alcançou o máximo e a partir dali ele começaria a diminuir, ou seja, a Terra começava a aquecer mais. Isso para eles era muito importante porque quem sobreviveu até o solstício do inverno não morreria mais, porque a temperatura ia subir, a Terra ia produzir, eles iam ter abundância. O solstício do inverno era um momento muito importante para aqueles povos na Idade Média, mais especificamente no hemisfério norte. Daí porque essa data ter essa importância, eles atribuíram essa data do solstício do inverno ao nascimento do Criador, do Salvador. Qualquer pesquisa um pouco mais séria, vê-se que o cristianismo ele é baseado naquela era que eles chamaram da Era de Peixe.
era muito comum um cristão, e era uma seita subversiva, quando ele encontrava com outro cristão, ele pegava uma vara e fazia um risco assim. O outro pegava o risco do outro lado, fazia assim e aparecia um peixe. Era a forma deles dizerem, tamo junto. Por quê? Porque era uma seita subversiva. Aquilo não poderia ser muito mostrado. Então sabemos que se ele nasceu, fatamente foi entre 20 de fevereiro e 20 de março, sobre a orientação dos planetas para o signo de peixe. Mas o calendário gregoriano resolve mudar isso porque era muito importante comemorar-se o solstício do inverno, que era a garantia de sobrevivência daquelas pessoas. Por que é que eu estou contando todas essas histórias para vocês? Simples. O solstício do inverno no Brasil não ocorre no dia 24 de dezembro. Ele ocorre justamente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Inconscientemente, sem ter consciência disso, nós sabemos da importância das chamadas festas juninas. Ainda agora eu estava conversando com a filha de um amigo meu e dizia, todas as pessoas que aqui estão, desde os mais novos até os mais velhos, nessa época, quando estavam na escola, ensaiavam a quadrilha, etc. Vocês nunca pararam para pensar por que essa tradição nunca se perdeu? Por quê? Porque ela tem uma importância muito grande para a nossa psique. O nosso Natal é durante as festas juninas. E se tem um povo que se deu conta da importância disso, mesmo sem ter consciência, foram os nordestinos. Daí porque, no Nordeste, essa data ela é marcada por uma intensidade muito grande. Os políticos abandonam Brasília e retornam para o Nordeste, porque as festas juninas no Nordeste têm um importante político social muito grande. É época da colheita do milho, é época em que eles têm condições de produzir mais, a fartura. Então eles marcam essa data com muita importância, acertadamente. Por quê? Porque o solstício do inverno, no inconsciente coletivo do ser humano, representa um momento de muita importância para os povos que estavam presentes na Terra. Lá no Nordeste, surge uma tradição, eu estive pesquisando, não me parece que essa tradição exista em outras culturas. Ainda hoje o Alfredo falou que ele foi batizado na fogueira no interior do Goiás. Para mim foi uma novidade. E o que seria esse batizado na fogueira? Criança nasce no Nordeste e, por ser um povo muito religioso, de imediato eles vão para a igreja e batizam a criança. O problema é que, com o passar do tempo, essa criança vai crescendo, ela começa a manifestar um pouco do seu daimon. O que seria o daimon? Na filosofia socrática, o daimon é a essência psicoespiritual de um ser. É o que ele é a maneira pela qual ele anda no mundo, é a sua essência, é aquilo que realmente ele é. E a criança, ao fazer isso, depois de uma certa idade, principalmente em torno de 6, 7 anos, você olha para o João, por exemplo. Você olha para o João e você já consegue perceber o daimon dele. Fizeram um vídeo essa semana do João abrindo a boca do flock. Você vê que ele tem um daimon de arrojado, tá? De ir para dentro, de ir para frente. Você vê ali, assim, você olha para outra criança, já tem uma coisa. O daimon é a essência psicoespiritual do ser. E quando esse daimon começa a se manifestar, ele desde pequeno começa a fazer escolhas. E essas crianças do Nordeste começavam a fazer as suas escolhas. Olha só, esse padrinho que vocês me deram aí não está podendo não. Eles começam a optar por um outro caminho, por uma outra pessoa. É uma manifestação da alma e ela é pura, ela é essência. E o nordestino, se dando conta disso, ele aproveitou todo esse momento das chamadas festas juninas e criou o chamado batizado de fogueira, onde a criança é batizada, tá, por alguém que tem um daimon muito mais relacionado com ela. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Para um psicólogo, isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque isso é um mito, isso é uma essência, isso acima de qualquer coisa, um ritual. O que seria um ritual? O ritual é a manifestação, a essencialização de um mito. Isso para o psicólogo é muito caro, porque ele sabe que a alma fica impregnada por isso. Talvez para vocês o que vai acontecer aqui agora é uma coisa e bababá. Agora vocês têm noção para a psique dessa alma aqui, a importância que tem nesse momento, mesmo ela sendo uma criança, é um momento que marca. Então eu digo para vocês que o chamado padrinho de fogueira, ele talvez tenha uma importância espiritual maior do que o padrinho de batismo que aconteceu na igreja. A coisa foi tão forte que o nordestino prolongou. Há pessoas que vêm na sua vida, você conhece, passa e vai, e aquelas pessoas que desde o primeiro momento que você conhece, você fala assim, essa veio para ficar. Essa pessoa tem muita relação comigo. O que o nordestino fez? O nordestino começou a criar o chamado
compadre de fogueira. O que é o compadre de fogueira? É um cara que, como muitos outros, passou na tua vida, mas você olha para ele e fala, como diria um amigo meu, esse é deferente, é alguém que você tem uma ressonância, uma sintonia maior, e você sente a necessidade de se aproximar dele, de ter mais cumplicidade com ele, porque ele não é mais um colega, ele não é mais um amigo, ele é aquela pessoa que tem uma relação empática de alma. E aí o nordestino, além do batizado de fogueira, criou o compadre de fogueira. Né? Nesse São João, mais especificamente, há coisa de um mês atrás, à meia-noite, no dia de São João, à meia-noite, eu, Alfredo e Assis nos tornamos compadre de fogueira. Isso para eles dois pode ser uma coisa assim, legal, tava todo mundo alegre, bêbado lá, viramos compadre de fogueira com um ritual na beira da fogueira. Mas para o psicólogo isso não passa barato, porque ele sabe que há uma simbologia muito forte ali, que marca, que atravessa. A partir daquele momento, eles podem até não saber isso, mas eles passaram a ter uma importância diferenciada para mim. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos começar agora esse humilde ritual, simples, sem mistificação, sem desestruturação, apenas para marcar o amor de duas almas que se encontram distante uma da outra, sem sequer ter um laço consanguíneo, mas que estão unidas por esse sentimento espiritual que é de suma importância. A minha mulher costuma dizer o seguinte, é impressionante, se fosse sua filha não parecia tanto. Por quê? Porque isso realmente marca, isso está vivo. Bom, vamos lá. E o Flock dando a garantia. Vai, a Sofia vai batizar. Testemunha. Tudinho, nós tudinho somos testemunhas. Próximo. Troca. Troca. Ela vai voltar, ela só pode Deixa o cachorro. São João disse, São Pedro confirmou. Serás minha afilhada, que Jesus Cristo mandou. São João disse, São Pedro confirmou que você tem minha cabeça, Jesus Cristo mandou. Boa noite, afilhada. Que bonitinho. São João disse, São Pedro confirmou. Serás minha afilhada, porque Jesus Cristo mandou. São João disse, São Pedro confirmou que você tem meu cabeça. Boa noite, minha filha. Filma uma parceria. Ela tá filmando. Filma isso. Eles vão quer dar beijinho e pedacinho. São João disse, São Pedro confirmou. Serás minha afilhada, porque Jesus Cristo mandou. Boa noite, minha filha. Eu, como avó, mãe adotiva, abençoo esse amor de vocês, em nome de Jesus Cristo, que nasceu assim, tão longe, que virou tão perto, né? É assim, tudo ela diz é meu padrinho, vou falar com meu padrinho. Então, assim, eu que já amava esse padrinho, né, sem ser padrinho, só porque era o amor da vida da minha irmã, que é assim, um amor nascido nas estrelas, e fico muito feliz com esse momento e emocionada. Eu tô quase sem fala. É muito lindo. O melhor é Vamos lá, gente, vamos dançar agora. Vamos lá. Sofia!